Graças a Deus por mais esta manhã que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Abrimos os olhos, temos vida, estamos de pé. Louvamos e glorificamos a Deus, não somente pelo que Ele faz, mas especialmente pelo que Ele é. E Ele é o Senhor das nossas vidas, da minha vida, é o Senhor de toda a terra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, graças a Deus por estar aqui com você. Mais uma vez, já se faz algum tempo que estivemos juntos, e nesse tempo tenho pensado todos os dias nos meus irmãos, nas minhas irmãs, nos familiares, nos amigos. Eu gosto muito de estar aqui quando o Espírito de Deus me comissiona isso, porque é uma forma de me achegar a você e de passar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para o teu coração. Amém? Estou na Islândia, como já foi dito em outras vezes, e já há algum tempo estou aqui. E aprove Deus nesse tempo nos trazer para a Islândia. E agora já estou aqui com meu marido, graças a Deus já temos o nosso canto, né, a nossa casinha. E como eu falei da última vez, eu falei, vou falar algo para vocês. E o que eu gostaria de compartilhar é que Deus tem aberto uma porta aqui na Islândia. Nós tivemos a oportunidade de ser convidados para estar ministrando aqui para brasileiros, não só, também para portugueses, porque esta é a visão. Ministrações em língua portuguesa, e Deus nos tem dado a oportunidade de estar fazendo. Temos uma sala onde temos tudo aquilo que precisamos, e graças a Deus por isso, e cremos que Deus tem algo a realizar. Nós não pensamos, né? Deus nos surpreende com grandes coisas, Deus nos surpreende com as suas bênçãos, e temos caminhado. A palavra diz que aquele que sai, né, semeando a semente, levando consigo a semente, chorando, volta consigo trazendo os molhos, e nós esperamos que a manifestação do poder de Deus se faça notória nesse tempo, aonde quer que venhamos estar, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós acreditamos que é a vontade de Deus, porque nós não planejamos. Já há muito tempo que eu digo, a minha vida está nas mãos do Senhor e Ele faz como quer. Eu não preciso mais planejar, eu não tenho planos. Tudo está nas mãos do Senhor e Ele faz como lhe apraz. Porque durante muito tempo nós vivíamos fazendo planos e seguindo aquilo que tínhamos na mente, no coração, mas não acontecia. Muitas vezes não acontecia. Mas quando Deus está na direção, tudo acontece e nos surpreende. A bênção que enriquece não acrescenta dores, acompanha as nossas vidas, ela é notória, e isso é a palavra de Deus, e ela não volta atrás. Ela é imutável, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra e as suas promessas. Estamos vivendo dias turbulentos, dias difíceis, e não sabemos o amanhã, mas o hoje. Enquanto nós abrirmos os olhos, nós precisamos glorificar aquele que vive e reina para sempre. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que não muda e que tem promessas para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Agora é que está começando a clarear o dia aqui na Islândia. 12:00 e pouco, e os dias agora são bem curtos. Quando chegar às 15:00 já está à noite novamente. E assim por diante, vamos assim até janeiro, até quase final de janeiro. Os dias só amanhece por volta de 11:30, meio-dia, e às 15:00 já escurece, já é noite. E então é assim que estamos nesse tempo de inverno. Ainda não é propriamente o inverno, mas está bem próximo. Tivemos aí períodos de neve, muito bom, mas aconteceu algumas chuvas e lavou a neve, né? Lavou todas as coisas, e eu espero poder estar compartilhando vídeos bonitos, mostrando aquilo que Deus faz,
Aqui na Islândia, os períodos, todos eles, tanto o período de inverno, porque eu já estive aqui outras vezes, e o período de inverno aqui é algo fantástico, maravilhoso, é um sonho. O verão nem se fala, é fantástico, é a coisa mais preciosa. Aquelas fontes e lagos de águas azuis, térmicas, e tantas coisas lindas para se ver. Primeira vez que eu estive na Islândia, eu disse, Deus fez isso aqui, Deus desenhou a Islândia com seu dedo. E nós cremos que Deus tem um propósito na Islândia, não só através das nossas vidas, mas creio que muitos missionários estão aqui com um propósito enviados por Deus. Graças a Deus por tudo. Gostaria de saber de você como está a sua vida, como está a sua família, como você tem vivido esses tempos, como tem sido, né? São tantas as coisas, também coisas boas acontecem, mas também coisas difíceis nos surpreendem no dia a dia. E conosco aqui também não tem sido diferente, passamos dias difíceis, né? Gripes e tantas outras coisas, expectativas do que seria. E eu creio que com você não é diferente, você também deve estar passando as suas experiências. Mas eu quero deixar aqui uma pequena e breve mensagem nesta manhã. O Espírito de Deus trouxe ao meu coração uma palavra falando a respeito do medo, né? E eu gostaria de ler aqui em Romanos, do capítulo 8 de Romanos, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Também, noutra versão, diz que nós não recebemos espírito de medo para estarmos, né, medrosos, amedrontados, com temor, mas recebemos o Espírito Santo que clama Abba Pai. A mesma palavra diz aqui, a seguir, né, que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente somos filhos de Deus. A palavra continua dizendo, eu vou ler aqui mais um pouco, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A palavra diz aqui, verso 9 do capítulo 8, diz aqui, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Nós vemos aqui uma palavra que nos fala, nos desperta acerca do Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus está em nós, prevalecer a vontade de Deus, do Espírito Santo, e não a carne. Inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida em Cristo Jesus. Então, o que eu quero destacar, o versículo 14, antes do verso 15, diz, porque todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Há uma diferença entre ter o Espírito de Deus, né, amarmos a Deus e sermos totalmente dependentes de Deus e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não há temor, não há medo, como diz a palavra que nós lemos, porque nós não recebemos o espírito de medo, de temor, mas recebemos o Espírito Santo, que clama a Abba Pai. E o Espírito Santo, o mesmo Espírito, intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Leva ao Pai as nossas intercessões. O mesmo Espírito traz o consolo aos nossos corações nos momentos difíceis. Traz paz ao nosso coração. O Espírito nos comissiona a estarmos ligados a Deus na oração, na meditação da palavra. O Espírito Santo traz a sede, a fome, a necessidade de estarmos em plena comunhão com Deus quando somos guiados pelo Espírito Santo. Mas eu quero destacar aqui algo diferente. Eu quero falar sobre o medo, temor, medo. Aqui esse temor fala sobre medo, porque em outra versão fala, né, que Deus não nos deu espírito de medo.
Espírito de servidão, essa é a palavra que está aqui escrita, porque não recebeste o espírito de escravidão ou de servidão para estardes em temor, mas recebestes o Espírito Santo que clama Abba Pai. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o medo tem sido algo que tem conseguido assumir uma posição na vida das pessoas. Ao invés do Espírito Santo ter a primazia, ter a liberdade para agir, trazendo a paz, levando as nossas intercessões a Deus, o nosso clamor, é o medo que tem assumido o coração, a vida de muitas pessoas. O medo, quando eu falo na palavra medo, como nesta manhã estava compartilhando, logo vem à minha mente algo do maligno, algo do mal, medo. Medo é contrário à coragem, é contrário à ousadia. E quem traz coragem, quem traz a ousadia é o Espírito Santo, é Deus nas nossas vidas que nos encoraja no dia a dia a vencer as adversidades. É o Espírito de Deus que nos encoraja a sermos ousados em momentos de adversidades. Nós podemos tomar aqui como exemplo a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram ali obrigados a negar a Deus, adorar a estátua de Nabucodonosor, ou serem lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. E ali, com certeza absoluta, os servos do Senhor estavam guiados pelo Espírito, cheios do Espírito Santo de Deus. Não havia medo, não havia temor. Eles desafiaram, pode nos lançar na fornalha, mas nós não vamos adorar a tua estátua. Nós não vamos negar o nosso Deus. Não havia medo, pavor, a ponto de negar a Deus, que acontece muitas vezes nos nossos dias e em algumas situações. Então eles foram lançados verdadeiramente na fornalha, mas a fé deles, o Espírito Santo que estava ali agindo na vida daqueles servos do Senhor, assume uma posição de livramento, porque diz a palavra que ali na fornalha havia uma outra pessoa que não eram os 3 que foram lançados lá. E a quarta pessoa que estava lá dentro era semelhante ao Filho de Deus, ao Filho dos deuses. Era sobrenatural. Deus estava na fornalha. Deus estava ali guardando os seus servos, que saem daquela fornalha sem serem tocados. Nada lhes foram queimados ou chamuscados, de maneira nenhuma, saíram ilesos, porque eles estavam sendo guiados pelo Espírito. Ali não havia medo, ali havia a ousadia do Espírito, ali havia a confiança no Deus vivo, o qual eles serviam. Qual que é a tua posição? Você tem esta ousadia de, no dia da adversidade, em meio à adversidade, em meio ao caos que encontra esse mundo, você não negar a Deus, perseverar firme? Perseverar firme. Qual o espírito que está operando na tua vida, nas nossas vidas nesses dias? É espírito de medo, de escravidão, de servidão, servindo ao inimigo? Nos submetendo a coisas terríveis e negando Deus por medo? Qual que é o espírito que está agindo nas nossas vidas? Espírito de servidão, de medo, de covardia, espírito do maligno, porque é ele que age trazendo medo, temor, ansiedade. Junto com o medo vem muitas coisas. Vem a ansiedade normal de todos os seres humanos no dia a dia, é aquela ansiedade de termos as nossas coisas em dia, normal, mas quando passa disso se torna uma doença, ansiedade, que deixa as pessoas cativas, ansiosas, de uma maneira que se descontrolam, que não tem controle para agir, para fazer as suas coisas, não tem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. O que impera é a ansiedade. E para não falar naquele medo, né, que traz aquele pavor. Quantas vezes as pessoas têm tanto medo que acabam ouvindo vozes,
acaba vendo miragens em casa, vendo vultos em casa, são escravas, se tornam escravas do medo. Tem medo de atravessar a rua, tem medo de sair de casa, tem medo de viver, tem medo de trabalhar, tem medo de ser feliz, porque tem medo de não dar certo. Espírito do medo, espírito do mal, o inimigo das nossas vidas, ele tem debilitado as nações e não só as famílias, as pessoas individualmente. Quando acha uma mente suscetível, uma mente que não é guiada pelo Espírito, uma mente que não está cheia de Deus, da palavra, é uma porta aberta para que ele comece ali a gerar medo, insegurança, ansiedade e, por não dizer, até o pânico. Certa vez já disse aqui em outro áudio de uma senhora que sofria de pânico. Há 14 anos, era uma senhora que tinha uma vida ativa, trabalhava na escola, ela era diretora, ela era uma pessoa que tinha uma vida ativa na escola e de repente começa a sofrer ansiedades e pânico. E o pânico tomou conta daquela senhora que ela ficou escrava 14 anos em casa, ela não tinha mais coragem de sair de casa. Se tornou uma doença psicológica, debilitando também o seu físico, a sua mente. Já não dirigia mais, não conduzia mais carros. E Deus nos levou até aquela mulher e através da oração da fé, aquela mulher foi liberta e ela passou a testemunhar na cidade, em todos os lugares, que Jesus Cristo havia lhe libertado através das nossas orações ali constantes. Deus a libertou e Deus quer libertar você se você está sofrendo, se você está sendo ameaçado, ameaçada, se você está sendo constrangido, se você está sendo amedrontado, se você está sofrendo com medo, Jesus Cristo te dá a libertação. Jesus Cristo outorga a vitória na sua vida. Creia nisso. Nós vemos também quando Daniel orava e os seus inimigos que havia ali naquele palácio que tinha inveja de Daniel. Foi só pela inveja. Daniel era um homem bom, honrava o seu rei, fazia o melhor, mas os seus amigos, entre aspas, não ficavam satisfeitos e com inveja começa então a planejar alguma coisa que pudesse encontrar em Daniel a fim de ferir, de fazer com que ele fosse envergonhado diante do rei. E então ali a única coisa que eles encontraram é que Daniel orava ao Senhor Deus 3 vezes ao dia no seu quarto. E ali havia sido estabelecido um edito, uma lei pelo rei, inquirido por aqueles que pareciam amigos e que não eram amigos, que estavam ali no palácio. Sugeriram ao rei criar uma lei que ninguém poderia adorar outro Deus que não fosse verdadeiramente Nabucodonosor, o rei. Então Daniel é pego a orar a Deus, e ali aquele que fosse pego orando a outro Deus seria lançado na cova dos leões. Então vai os inimigos, que eram mesmo inimigos, e conta para o rei: olha, rei, tu não falaste, tu não colocaste este edito, esse documento, essa lei que ninguém poderia orar outro Deus que não, e adorar outro Deus que não fosse tu, pois Daniel está lá orando ao Deus dele. Então Daniel teve que ser lançado na cova dos leões e Dario sofreu muito porque Dario era o rei na época. E então ele tinha um amor por Daniel. Daniel era um homem íntegro. E lança Daniel na cova dos leões. Daniel não negou a Deus por medo, não. Homens como Daniel e como Sadraque, Mesaque e Abednego, como tantos outros que não negaram o Senhor, os profetas que preferiram a morte do que negar o Senhor, tantos não negaram, porque eram guiados pelo Espírito de Deus, porque havia neles o Espírito excelente do Senhor, espírito de ousadia, espírito de graça, espírito de força, de esperança, espírito de sabedoria, e não espírito de escravidão, nem espírito de medo. Nós sabemos que Daniel foi lançado lá na cova, mas que os leões não o tocaram, porque ali Deus estava. E no outro dia de manhã, quando Dario chega e chama: por acaso o teu Deus te salvou, Daniel?
E ele, sim, ó rei, vive para sempre, meu Deus. Ele fechou a boca dos leões. E então Dario tira Daniel dali, é honrado, e todos aqueles que o acusavam foram lançados na cova dos leões, e antes mesmo de cair na cova, foram esmigalhados pelos leões. Deus é fiel para honrar os seus. Deus é fiel na sua palavra. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus nesse tempo. Nós precisamos ouvir o Espírito de Deus nesse tempo. Nós precisamos ser fortalecidos na força do Senhor nesse tempo. Porque só através do Espírito Santo nós vamos encontrar força para resistir o mal e perseverar na fé. Perseverar servindo a Deus. Se hoje fosse imposto a você uma lei que você tivesse que negar a Deus e adorar outros deuses, ou servir outros deuses, ou fazer qualquer outra coisa que aborreceria o Espírito Santo, qual seria a tua postura, qual seria a tua atitude, qual seria a nossa atitude? Será que estamos mesmo sendo guiados pelo Espírito de Deus, cheios do Espírito de Deus, a ponto de não deixar que nada venha nos afastar do Senhor? Nada venha nos afastar do Senhor, como disse Paulo, que nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que estamos vivendo plenos de Deus assim? Quero chamar a tua atenção aqui também no livro de Números, que eu estive pensando. No livro de Números, no capítulo 13, quando ali Moisés envia 12 espias a Canaã. Era necessário espiar a terra, sondar a terra. O povo de Israel estava no deserto, depois de sair do Egito. E então aqueles 12 espias vão espiar a terra. E quando eles voltam trazendo o fruto da terra. Cachos de uva para 3 homens carregar. Frutas imensas, a terra dava do melhor, produzia do melhor. Mas, no entanto, muitos deles, como diz aqui a palavra, muitos deles disseram o seguinte, capítulo 13, verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, aquela terra está tomada de gigantes, nós não podemos possuir aquela terra. Nós não podemos nem chegar perto daquela terra. Ali há gigantes, ali há inimigos, aquela terra está tomada. Mas nós podemos ver aqui, no verso 30 do capítulo 13, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. A visão que eles tinham é como se eles fossem gafanhotos diante daqueles homens. Esta era a visão do povo que foi espiar a terra. Simplesmente 2 homens não aceitaram. Simplesmente 2 homens não tiveram medo daqueles gigantes. E aqui nós podemos observar no verso 6 do capítulo 14, diz assim, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos
E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Nulo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Não os temais. Estas foram as palavras de Josué e de Calebe ao povo que estava ali medroso, temeroso. Choravam, maldiziam Moisés. Por que nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Agora essa terra cheia de gigantes, onde nós não podemos possuí-la, o que vai ser de nós no deserto? Talvez, nosso coração chora nesse tempo pelo que temos visto e ouvido. Como que o príncipe das trevas tem assumido o lugar nas famílias, dizimando-as, separação, brigas, ninguém ama mais, ninguém se entende mais, crianças que são muitas vezes orientadas erroneamente nas escolas, na rua com os coleguinhas, e a família muitas vezes ali em aflição, em dissensão, em discórdias, e não tem estrutura para orientar seus filhos. Quantas coisas temos visto que o nosso coração fica gemendo, chorando, sangrando. Imagine o coração de Deus diante de tudo que tem visto e acontecido, porque Deus nos criou para a sua glória e para o seu louvor. As crianças são herança do Senhor. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. O que você tem feito da sua vida, como você tem vivido com medo, e o medo tem te levado aos vícios, ao álcool, às drogas, tem te levado à omissão, tem te levado a acomodar dentro da sua casa, vivendo uma vida ali, muitas vezes vazia, uma vida sedentária na internet, na televisão, e às vezes é só trabalho, e aquela agonia, aquela aflição, o cansaço, e depois para amenizar você vai para a internet, você vai para as redes sociais passar o tempo. O que você tem feito da sua vida, você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Deus te criou para a sua glória e o seu louvor. Deus tem um plano na sua vida. Deus tinha um plano maravilhoso para Israel, mas Israel negligenciava a voz de Deus diante de tantos sinais e maravilhas. Tinha saudade da escravidão do Egito. Muitos hoje preferem estar na escravidão do mundo, do maligno, do que se voltar para Deus. E acha que viver a vida com Deus é escravidão. Ele nos torna livres de mente, de alma e de espírito. Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós somos livres em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos libertou da escravidão do mundo, da escravidão do maligno, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Porque é assim que nós estamos, assentados nas regiões celestiais, sacerdotes santos, sacerdócio santo de Deus, filhos de Deus, comprados com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Deus te comprou com o sangue precioso do seu Filho, quer você já tenha aceitado ou não, quer você viva uma vida que agrada a Deus ou não. Isso está ainda pendente para que você receba, para que você faça a sua escolha, porque você pode fazer a sua escolha. Não pense, se você tem um amigo, uma amiga que está numa situação difícil, não pense que negligenciando a fé, negligenciando Deus, negligenciando Canaã, negligenciando a vida eterna, vivendo neste mundo, os prazeres deste mundo, ocupando a sua vida com as coisas corriqueiras deste mundo, não pense que você vai escapar. Só temos duas saídas, só temos dois caminhos, só tem duas portas e você tem que escolher uma. Nós temos que escolher uma. Você já fez a sua escolha?
Você está passando na porta apertada, você está caminhando no caminho estreito, mas você tem gozo, você tem alegria, o Espírito Santo está te conduzindo, você sabe que aquele caminho é o caminho certo, você vê a luz, você vê Jesus, todos os dias ele te fala, ele aprova a tua vida, você está selado como um aprovado por Deus. Se não, corra para Deus, porque não tem outra saída. Não pense que o diabo brinca, não, ele não brinca. Ele entra para roubar, matar e destruir. E ele não vai deixar passar em branco. O tempo que você dedica com as coisas vãs e que ele se aproveita da sua vida, vai vir um retorno difícil. Vai ser um preço alto a pagar, por isso corra para Deus. Corra para Deus. Os dias são difíceis também para viver com Deus. Mas você tem vitória, você tem certeza de vida eterna, você tem certeza que você não está só. Ele peleja por você, ele peleja por nós. Ele tinha dado a terra de Canaã aos israelitas, mas só 2 acreditavam, que era a terra que mana leite e mel, é a terra que o Senhor os tinha dado, que ali havia o seu pão, ali havia a sua herança, ali estava a sua herança. Só 2. De 12 espias, só 2. E você, na sua casa, você faz a diferença. Você sente que a presença de Deus é real. Você tem deixado ele entrar na sua casa, na sua vida. Ele faz parte da sua mesa, da sua cama, do seu trabalho, do seu dia a dia. E você tem certeza que ele diz: aprovado, vinde bendito do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai para a terra que eu vos tenho preparado. Venha participar da herança que eu tenho preparado desde a fundação dos tempos do mundo. Vinde benditos do meu Pai para o meu reino. Você vai ouvir isso hoje ou amanhã, quando ele te chamar. Nós vamos ouvir. Que o Senhor tenha compaixão de nós nesse tempo e que ele nos desperte. O Espírito Santo está nos despertando. Choramos e gememos, porque o Espírito Santo chora e geme nesse tempo, conclamando os seus a tomar uma posição, a assumir uma posição de ousadia, não de temor. Não tenha medo do que a sociedade vai dizer, do que os teus amigos vão dizer. Não tenha medo do que vai acontecer, não tenha medo. Ele é o Senhor absoluto, ele é o Senhor das nações. Salmos 46 diz que ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, por isso não tememos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza. Há uma cidade santa, há um lugar santo, há um lugar santo, aleluia! E Deus tem o controle das nações, nações se embraveceram, reinos se moveram, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está contigo, está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações fez na terra e coisas lindas, ao mesmo tempo que há desolações, a sua voz se ouve nos 4 extremidades da terra. Ele fala e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó